Antes de começar, eu queria avisar a todos vocês que eu tenho um outro canal na plataforma audiovisual vizinha. Nesse canal eu costumo fazer lives todas as terças e quintas, às 19h30. E na próxima terça eu vou ler e responder os comentários que vocês deixaram aqui nesse vídeo e no vídeo anterior sobre Sandman. Então caprichem nos comentários e estejam na live pra gente expandir essa discussão. Era uma manhã comum de terça-feira. Você chegou em casa, ligou a TV e aumentou o volume no máximo para que toda a vizinhança soubesse que naquela casa tinha alguém que podia pressentir o perigo e o caos e ninguém agora poderia amedrontar, pois com a sua mente a mil lugares e imaginação lhe dava forças para voar. Sim, eu estou falando desse anime que provavelmente foi um dos mais influentes e que mais marcou a sua geração. Dragon Ball, inspirado no mangá de mesmo nome do Akira Toriyama. Hoje em dia é mais difícil encontrar esse fenômeno de animes que todo mundo assiste. O último que eu me lembro talvez tenha sido Naruto. Acontece que naquela época a TV aberta ditava muito o que as pessoas assistiam. Não era todo mundo que tinha TV a cabo e streaming nem existia. E aí o único contato que a gente tinha com desenhos animados eram aqueles programas que passavam na TV aberta. E como acontecia com tudo que era popular entre as crianças nessa época, não demorou muito até aparecer gente dizendo que era coisa do capeta. Mas assim, vamos combinar que no caso de Dragon Ball não é completamente sem motivo. Afinal, na saga Z tem um personagem que se chama Senhor Satan. Quem nunca recebeu um olhar torto da mãe nessa cena aqui? Eu sou o vencedor! A maioria de nós só desconversava, mas os adolescentes que já começavam a ter uma certa capacidade argumentativa, também conhecida como conversa fiada, diziam pra mãe: calma mãe, isso aqui é porque é um anime, é japonês, e aqui no Brasil Satã tem esse sentido diabo, mas lá no Japão é um nome comum, o que é uma ótima desculpa. Só não é verdade. Mas para não começar essa conversa sem contexto, antes de falar do recebimento de Dragon Ball no Brasil, talvez seja melhor a gente falar do processo de importação de anime e mangá no geral. E a parte principal desse processo, sem dúvida, é a tradução. Essa é a mistura do Brasil com Japão. Traduzir um anime ou um mangá para outra língua é uma tarefa bem difícil, não exclusivamente porque o japonês é um idioma complicado, mas porque podem existir uma série de desencontros culturais, direta ou indiretamente relacionados à linguagem, principalmente quando a gente cruza essa linha entre o Ocidente e o Oriente. Onomatopeias, por exemplo, podem ser uma baita complicação. Sabe essas palavrinhas que representam sons no gibi? Pois é, nem sempre elas têm equivalência em outras línguas. E aí, como é que faz? Nesse caso, o processo de tradução geralmente tem duas maneiras de lidar com a situação. A primeira é deixar tudo como tá e colocar uma nota de rodapé. Isso acontece bastante em versões brasileiras de mangá. A princípio isso pode parecer meio preguiçoso, mas existe uma justificativa muito válida. Em alguns mangás, as onomatopeias fazem muito mais do que simplesmente representar sons. Elas fazem parte da composição da imagem e às vezes também comunicam sentimentos e movimento, não exclusivamente pelo significado, mas também pela forma como os caracteres estão dispostos na página. Mexer com isso pode descaracterizar completamente o trabalho original e se eu fosse tradutor, essa é uma briga que eu não ia querer comprar. A outra maneira de lidar com esse problema das onomatopeias é a romanização. Romanização é basicamente você pegar o alfabeto latino, que é esse que a gente usa, e usá-lo para representar os sons de uma outra língua que tem um outro sistema de escrita diferente do nosso. Isso nem sempre funciona muito bem e eu posso te dar um exemplo. Você que não tem muito contato com mangá, que som você acha que essa versão romanizada de uma onomatopeia japonesa pretende representar? Eu não sei quanto a vocês, mas a última coisa que eu pensaria seria batidas de coração. E é justamente isso que Doki Doki quer dizer. Por outro lado, algumas pesquisadoras da área de tradução, principalmente de tradução de línguas orientais para ocidentais, já teorizam há algum tempo que por causa dessa explosão do anime, do mangá, algumas onomatopeias da língua japonesa acabariam sendo importadas por outras línguas. A influência do anime e do mangá na cultura ocidental é inegável. Sobre isso eu gosto muito do que diz a doutora Wendy Wong, que é uma pesquisadora que estuda produtos de mídia de origem asiática. Para ela, o anime, o mangá e o videogame são responsáveis por colocar o Japão em um outro centro da globalização. Mas será que a popularidade desses produtos é suficiente para ter um impacto sobre a língua? Porque assim, o português, por exemplo, já foi muito influenciado pelo contato com a cultura japonesa. Tem palavras que já estão tão enraizadas no nosso idioma que até é esquisito pensar que elas têm uma outra origem. Se eu disser, sei lá, eu vi notícias sobre um tsunami, comi caqui e depois fui no karaokê, eu tô obviamente falando português, apesar de ter usado um monte de palavras em japonês. Mas é claro que essa transformação na nossa língua não é fruto de um único produto de mídia importado.
Ela vem como saldo da imigração japonesa no início do século XX, que trouxe pra gente uma nova culinária, novos costumes, novas experiências, novas visões de mundo. Agora, será que o anime e o mangá seriam capazes de fazer a mesma coisa, de fazer a gente importar palavras, ou no caso, onomatopeias para nossa língua? Há algum tempo já tem sido possível observar esse fenômeno acontecendo, principalmente dentro dos grupos em que esse conteúdo é consumido e discutido. Se você entrar no Twitter agora e pesquisar essa sequência de caracteres, vai achar um monte de gente que não é japonesa com avatar de anime usando isso, que no caso é uma romanização de uma onomatopeia de risada, geralmente uma risada de deboche. Então, de certa forma, e em contextos específicos, o anime e o mangá têm causado umas micro-ondulações nas línguas latinas. Não o suficiente para ter um impacto tão relevante quanto o da presença da comunidade japonesa no Brasil no início do século XX, mas o suficiente para mudar o jeito que a gente fala na internet. Então não é à toa que a Doutora Wong diz que o anime e o mangá têm esse potencial de colocar o Japão como um outro grande centro da globalização. E me parece que os criadores de Dragon Ball, pro bem ou pro mal, sempre estiveram plenamente conscientes disso. Assim como vários outros, esse desenho foi criado já pensando na exportação. Tanto é que o nome Dragon Ball sempre foi assim, em inglês. Além disso, tem várias piadinhas com a língua inglesa em todo o anime. O nome dos Saiyajins, por exemplo, tem a ver com vegetais. Vegeta tem as 6 primeiras letras de vegetable, Raditz é tipo radish, que é rabanete em inglês, tem o Kakarot, que é carrot, cenoura, e por aí vai. É como se a série tivesse sido criada já contando com a popularidade no Ocidente. Aliás, talvez criada para ter popularidade no Ocidente. E já que, como dizem por aí, publicidade negativa também é publicidade, entre essas brincadeirinhas com a língua inglesa, eles colocaram algumas provocações ao cristianismo, que é a religião predominante na América do Norte. O lance do Senhor Satã é uma delas. Aliás, várias coisas no núcleo desse personagem são meio esquisitas. Tipo o carro em que a filha dele tá na abertura do desenho tem um 666 na lateral. E você já parou pra pensar que Videl, que é o nome dela, é um anagrama pra Devil, que quer dizer diabo? Calma que eu juro que eu não tô aqui pra fazer a tia evangélica que falava que a música da Xuxa ao contrário era do Satanás. Eu só tô dizendo que eu acho muito difícil isso tudo ser coincidência, mas eu também não acho que é uma mensagem subliminar pra dominar a mente das crianças. Eu acho que é uma estratégia mesmo. Jogaram a esmo alguns elementos que pudessem ser usados em alguma narrativa conspiracionista pra que a gente do lado de cá do mundo falasse do anime mesmo que fosse na base do ódio. Falando assim, parece que o Akira Toriyama é um baita de um gênio do marketing, né? Mas é justamente essa estratégia dele de flertar com o inglês que acaba revelando uma das coisas mais problemáticas, principalmente na primeira saga dessa série. Essa personagem. O nome de salada dos Saiyajins é só uma piadinha besta, mas o nome da Bulma mostra bem como os criadores dessa série enxergam a personagem. E talvez também mostre como eles enxergam mulheres no geral. O nome dela vem de Buruma, que é a maneira japonesa de pronunciar a palavra bloomer, que é um tipo de roupa de baixo feminina. E isso tem tudo a ver com a forma como eles escrevem a personagem, principalmente nessa primeira saga. Em praticamente todos os episódios tem uma piadinha misógina envolvendo a sexualidade e o corpo dela. Lembrando que nessa primeira saga, a Bulma é uma adolescente de 16 anos. Depois de mais velha, ela ganha destaque em outros sentidos, e até isso é um pouco discutível, mas nesse primeiro momento ela tá ali só como desculpa pro roteiro fazer piada do corpo feminino. Sério, a coisa chega num nível tão absurdo que tem um episódio em que ela é persuadida pelo Mestre Kami a se despir pra ele em troca de uma esfera do dragão. Uma adolescente de 16 anos. Talvez você nunca tenha visto essa cena, porque ela foi cortada e não passou na TV. Até dá pra baixar da internet, mas aí a gente tem um outro problema. Para fazer esse vídeo, eu precisei reassistir a série e aí eu procurei em qualquer site clandestino de anime por aí. Só que tinha momentos em que eu simplesmente não entendia mais nada porque a dublagem desaparecia e o episódio ficava com o áudio original em japonês. E aí não demorou muito para eu notar o padrão. Isso só acontecia em momentos que tinha alguma piadinha com sexo ou escatologia. Depois de dar uma fuçada nos arquivos da Band, eu descobri o motivo de a versão que tá na internet tá com o áudio todo misturado. Acontece que muitos desses momentos foram censurados imediatamente pela emissora e nem chegaram à equipe de dublagem, porque obviamente se não ia passar na TV não tinha por que dublar. Só anos mais tarde a comunidade de fãs do anime resolveu fazer essa versão em que a gente tem o vídeo original e o áudio da Band.
E aí onde não tem dublagem, eles deixam o áudio em japonês mesmo. Eu sei que parece ter sido razoável essa atitude de cortar fora as partes ruins do desenho para não passar para as crianças, mas tem uma coisa que o Brasil me ensinou nos últimos anos, é que geralmente quando alguém diz que vai fazer algo pelas crianças, For the children. nunca é realmente pelas crianças. Alguns episódios depois de vários desses eventos totalmente problemáticos envolvendo o Goku, o Kami e a Bulma, aparece a Titi, que é uma criança ainda mais novinha que a Bulma, lá na ilha do Mestre Kami. E a primeira reação do cara quando vê aquela menininha de uns 12 anos é reparar no corpo dela e dizer que ela não é tão atraente quanto a Bulma. Eu nem vou discutir essa cena, primeiro porque deve ser gatilho para um monte de gente, e segundo porque, sinceramente, se eu tiver que te explicar por que um velho lançando esse tipo de olhar para uma criança é absurdo, procura um psicólogo. Pra ontem. Eu nem tô falando isso pra te provocar, eu tô mandando a real mesmo. Mas sabe o que é muito estranho? Já que esse momento é um pouquinho mais sutil do que os momentos com a Bulma, ele passou no crivo da Band. Tanto é que se você for baixar a versão que tá na internet, vai ver que isso tá em português. A cena foi traduzida, dublada e exibida na TV. Enxugando gelo, sua realidade se cura por um fiapo de cabelo. Quem cresceu assistindo Super Cine ali nos anos 80 e 90 na Globo sabe o quanto a dublagem pode ser contraditória. E na maioria das vezes não é culpa dos tradutores. Normalmente é o cliente que não pode palavrão, acho que eles têm medo de, vai passar na TV aberta. O exemplo mais gritante, cara, fui eu que dirigi. Foi terrível. Filhos da Anarquia, Sons of Anarchy. É uma série violentíssima. São motoqueiros que matam pessoas, trucidam, estupram, arrancam pedaços de corpos o tempo inteiro, palavrão pesado. É o distribuidor do Brasil veio dizer o seguinte: vai passar na Band, não pode ter palavrão. No fim, a série ficou com cenas violentíssimas, mas não se ouve nenhum palavrão. Eu ainda inventei umas coisas terríveis. Por exemplo, uma cena em que o personagem fala caralho, e eu botei sucrilhos no texto. O colega dublador teve um ataque de riso e eu disse: não, mas deixa, pra ver se o cara que inventou essa história de não falar palavrão cai na real. Nesse caso eu estaria deformando a série. Se for pra ser assim, então não exibe, pô! O modo como se lida com palavrões nas versões dubladas de filmes e séries é uma grande evidência do quão superficial pode ser a leitura de uma obra quando ela é vista apenas como uma coisa capaz de atrair ou afastar o público-alvo. Quando esse é o caso, tanto os clientes do serviço de tradução quanto o público mais conservador tendem a ficar procurando essas coisinhas específicas, palavras, imagens, que geralmente têm a ver com sexualidade, política, religião, e no meio dessa brincadeira de ficar procurando pelo em ovo, eles acabam deixando passar aquilo que realmente pode ter alguma influência sobre quem assiste, que é o discurso. Eu não tô me referindo ao discurso dos personagens, porque aí, sei lá, eu teria que problematizar a existência de vilões, o que é loucura. Eu tô me referindo ao discurso do filme. Como é que os roteiristas, os diretores, os atores, como é que eles lidam com esses absurdos que os personagens pensam? Como mostrar falas e atitudes controversas e até criminosas sem parecer glorificá-las? Bom, eu não sei, mas eu sei que não é como o Dragon Ball fez. Lembra da cena da Titi que eu acabei de descrever? O encontro dela com o véi bizarro? É por causa desse encontro entre os dois que o Kami mais tarde fica sabendo de um incêndio no castelo do pai da Titi, que é o Rei Cutelo. E aí ele vai até lá e usa os seus magníficos poderes para apagar o incêndio, e nisso ele impressiona a todo mundo, inclusive as vítimas de seus abusos. Deixa eu colocar de uma maneira mais clara. O momento em que essa criança é objetificada e sexualizada no anime desencadeia uma série de eventos que culminam na consagração do cara que fez isso como um grande herói. Percebe como o problema não está em uma outra cena, uma outra palavra, uma outra imagem? O problema está em tudo. Está na estrutura do roteiro e no que o roteiro quer dizer de fato. Só que algumas pessoas tiveram a sua percepção tão violentamente sequestrada que elas simplesmente não conseguem identificar um problema se ele não tiver numa listinha pré-definida de pecados. E é importante destacar que a ignorância é um problema aqui, mas ela não vem de lugar nenhum. Existem estruturas que moldam a nossa ignorância, que nos deixam ultra sensíveis ao Senhor Satã ou ao palavrão, e ao mesmo tempo nos deixa completamente nécios em relação a discursos assim, completamente violentos e problemáticos. Eu só fico pensando no tamanho do nó que existe na cabeça dessas pessoas.
Eu acharia maravilhosa toda essa dedicação se ela fosse sobre considerar responsavelmente aquilo que nós queremos comunicar às gerações futuras, e não sobre manter uma estrutura que continua fazendo pessoas prisioneiras. No caso de Dragon Ball, esconder uma situação de assédio e ao mesmo tempo normalizar outra e ainda por cima enaltecer a figura assediadora, no máximo ensina as crianças a serem seletivas na hora de denunciar alguma coisa assim. E é claro que talvez você esteja aí do outro lado dizendo, mas eu assisti Dragon Ball a minha infância inteira e não fui influenciado por isso. Eu entendo. Eu também assisti Dragon Ball a minha infância inteira e eu não fui influenciado. Eu acho. Dizer que um desenho é capaz de mudar completamente a percepção de mundo de alguém é um baita exagero. Mas e quando esse desenho faz parte de algo maior? E quando tem outros desenhos, outros programas, e quando dentro e fora da TV a gente está em contato com um sistema que reforça esse discurso? E talvez você esteja novamente aí do outro lado pensando, mas aí você está colocando Dragon Ball como centro do problema, como vilão da história, quando na verdade o buraco é muito mais embaixo. Parece que você está começando a entender onde eu quero chegar. Eu nunca vou esquecer do momento em que um aluno chegou para mim no meu intervalo, enquanto eu estava assistindo Final Space no celular, e perguntou o que era aquilo. Eu expliquei que era uma série animada de ficção científica e falei um pouquinho sobre o enredo. Alguns dias depois, eu recebo um e-mail de uma mãe dizendo que tinha sido absurdo eu recomendar uma série pro filho dela de 12 anos que era cheia de palavrões e aquilo ia contra a religião e a fé daquela família. Eu fiquei completamente sem reação, porque eu tinha certeza absoluta que Final Space não tinha palavrões. Mas antes de responder, eu fui lá no streaming e assisti de novo o primeiro episódio, o segundo episódio, pra ver se eu achava alguma coisa, mas nada. E eu fiz questão de ver com legenda pra ter certeza que eu não ia deixar nada passar. Eu só fui entender a indignação da mãe quando eu assisti a versão dublada. Aí a situação muda. Fizeram o contrário do que foi feito em Dragon Ball e várias outras obras. Ao invés de tirar o conteúdo sensível, eles injetaram. A liberdade para fazer isso vem do fato de o streaming não responder legalmente pelo conteúdo da mesma maneira que a TV aberta responde. Mas e quanto ao motivo? Eu não consigo afirmar com certeza, mas eu tenho um chute bom. Quando Final Space chegou no Brasil, Rick and Morty estava em alta. O YouTube só falava de Rick and Morty, os podcasts só falavam de Rick and Morty, o Twitter só falava de Rick and Morty. Então eu acho que essa adultização do vocabulário de Final Space foi justamente para fazer essa série ficar nessa categoria de desenhos animados para adulto. Mas Final Space não tem nada a ver com Rick and Morty e é muito bom que não tenha. É uma série super leve e otimista. E eu acho que isso tem a ver com a visão de mundo do cara que a criou. Eu acompanho o Olan Rogers desde muito antes de o primeiro rascunho de Final Space ter sido divulgado. Conheci ele pelo canal do YouTube, onde ele conta algumas histórias engraçadas da vida dele. Aquele formato bem vlog raiz, tá ligado? Eu lembro que desde aquela época eu já reparava que ele dava uma segurada nos palavrões nos vídeos, tipo um esforço consciente mesmo. O que pra época era uma decisão pouco inteligente, né? Porque uns anos atrás no YouTube bastava gritar um monte de palavrão com óculos escuros e todo mundo achava que você era engraçado. Mas tem uma outra razão pro criador de Final Space não fazer isso. Uma razão que tem a ver com fé. O Olan Rogers é cristão e uma das práticas do cristianismo mais tradicional que ele resolve adotar para si é justamente o não uso de certo tipo de vocabulário. Eu não poderia discordar mais dele, porque eu acho que nenhuma palavra deve ser proibida, mas é uma escolha do cara, e é completamente inofensiva, contanto que ele não tente impor essa escolha a outras pessoas. Mas olha só, a ausência dos palavrões em Final Space é a menor das marcas de cristianismo presentes no roteiro desse desenho. Tem vários momentos em que os personagens da série se comportam reproduzindo virtudes que o cristianismo gosta de enaltecer, tipo abnegação e altruísmo, ao mesmo tempo que a narrativa dá bastante voltas ao redor de temas centrais da cosmovisão cristã, tipo perdão e redenção. Mas é inacreditável como para algumas pessoas isso foi facilmente apagado por uma dublagem que tentou ser um pouco mais ousada. Talvez porque a gente goste de ficar criando probleminhas que não existem para não sermos obrigados a lidar com problemas reais. Brincar de apagar fósforo para não ter que lidar com o incêndio que está acontecendo ao nosso redor.